Bom dia a todos. Queria agradecer à FGV, a presença aqui do Wagner, pela confiança de me trazer de Curitiba até aqui. Eu fiquei muito triste com o que você falou. Márcio, né? Muito triste. Porque eu acho que de um erro estratégico investir em shopping, não investir em longevidade tremendo. E a gente vai ver algumas coisas aqui. Desculpe a provocação, mas é para provocar mesmo. Pronto? Bom, só me apresentando um pouquinho melhor aqui do Eduardo. Eu sou engenheiro civil, né? Sou diabético, tipo 1. Descobri o diabetes quando entrei na faculdade de engenharia e isso me fez me aproximar cada vez mais da área de saúde. E acabei fazendo meu mestrado em engenharia biomédica, meu doutorado foi em projetos arquitetônicos de senior living, de projetos de moradias para pessoas idosas nos Estados Unidos. Tenho autoria de 5 livros, coautoria de outros 3, são 8 livros no total. Um deles, esse azulzinho aqui, que é o primeiro e único livro até hoje a falar sobre, em língua portuguesa, a falar sobre senior living, conceito, mercado global e empreendimentos de sucesso. Então já fiz o meu merchan aqui. Esse livro vai ser sorteado aos presentes, né? Cedi aqui para o Wagner para fazer um sorteio no final do nosso painel. Sou membro das principais entidades nacionais e internacionais que lidam com o tema saúde e bem-estar. E, como o Eduardo falou, professor nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Muito bem. A BioEng, ela nasceu com a base dela em projetos arquitetônicos hospitalares, clínicas, hospitais, medical centers. E em 2004 nós começamos a nossa internacionalização. Hoje nós estamos presentes nos Estados Unidos, Caribe e aqui no Brasil. Em 2024 nós temos 1.200 apartamentos de senior living em desenvolvimento no Brasil, 700 apartamentos nos Estados Unidos e 250 casas e apartamentos na República Dominicana. O impacto do envelhecimento. Então, como todos podem perceber na fala do Wagner e dos outros colegas, é um problema de saúde pública, não temos políticas de inclusão, não temos uma legislação de acessibilidade que seja aplicável efetivamente, os investimentos de saúde são cada vez mais altos, falta a socialização, então o idoso ainda fica solitário e abandonado, faltam equipamentos públicos específicos, idosos, e a gente viu isso muito na pandemia, eles se configuram em muitos casos como arrimo da família, então o pessoal perdeu o emprego durante a pandemia, quem segurou a onda foi justamente a aposentadoria das pessoas idosas, e a maior parte, cruelmente, é das mulheres. Elas não apenas vivem mais, mas numa sociedade global, um pouco mais machista, ela é quem assume a responsabilidade pelos cuidados com pai, mãe, sogro, sogra, avô e etc. No Brasil, nós temos aí o 6º país com maior crescimento global e a maior velocidade de crescimento. E esse é um baita desafio. Tivemos alguns avanços em termos legais e temos a RDC 502 de 2021, que é péssima. Ela favorece empreendimentos de baixíssima qualidade, em termos projetuais. E aí nós temos, então é melhor manter o idoso na sua casa? Não. Se a gente mantém o idoso em casa, ele vai nessa evolução da depressão. Ele acorda, vai para o banheiro, vai para a sala, assiste televisão, vai para a cozinha, volta para o quarto. E isso daqui é fatal. E se a pessoa nesse meio desse ciclo cai, aí sim que ela afunda numa depressão e a rapidez com que ela fica mais limitada é muito grande. A nossa memória afetiva é que precisa mudar. Quando a gente fala de senior living, quer dizer, que é um termo global, mas quando a gente fala de instituição de longa permanência para idosos e LPIs, a gente associa imediatamente a asilo ou casa de repouso. E a nossa memória afetiva é essa. É um lugar escuro, monocromático, solitário, é mais um ambiente prisional do que um ambiente que potencialize a longevidade com mais autonomia e com mais independência por mais tempo. Bom, quais são os argumentos e os medos das pessoas idosas para não sair da sua habitação habitual e ir por uma moradia assistida? Eu ainda estou bem, né? Que é a brincadeira aqui, desculpa, eu não guardei seu nome, Jair, é a brincadeira que o Jair falou, né? Eu ainda estou bem, estou ativo. Ou
Por outro lado, estou muito velho para mudança, ou é muito caro, ou preciso vender minha casa antes, ou tenho muitas coisas, ou, como dizia o meu pai, a obrigação de cuidar de vocês. Tá? Por outro lado, os medos. Medo de maus tratos, medo porque é um ambiente triste e depressivo, medo de viver com os estranhos, falta de higiene, muitas regras, falta de liberdade e principalmente porque serei abandonado. Por outro lado, a gente tem algumas angústias e dores das famílias. E aí a gente vê briga entre irmãos e briga entre marido e mulher. Por que você não cuida do papai? Tua casa é tão grande. Ele que vai para tua casa. Não, 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 não. Eu viajo muito. Você não viaja. Então é melhor que você fique com o papai. Não, eu até ficaria com meu pai. Se ele não fosse tão chato e tão ranzinza, ele vai ficar se metendo na minha vida, na vida dos meus filhos. Ou, se você não fosse tão egoísta, você deixava a tua sogra morar junto com você. Por outro lado, vamos deixar o pessoal em casa, então. Tá? Vamos deixar o pessoal em casa e vamos contratar cuidador. E aí, acho que o cuidador está roubando. Acho que ele está levando vantagem. Ele vai no supermercado, compra uma coisa para a mamãe, mas compra mais coisas para ele. Ou o cuidador faltou. E agora? Quem é que vai dar banho? Quem é que vai fazer higiene? Ou ainda, a casa habitual ela é cheia de armadilha, cheia de degrau, cheia de piso escorregadio, enfim, uma série de outras coisas. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o potencial de mercado. É isso que eu queria que vocês mudassem, esse chip. Tá? Nós temos aqui um mercado global absolutamente gigantesco. Tá? Esses dados são dos Estados Unidos, mas já vou passar os dados aqui no Brasil. É um mercado onde a grana está na mão dos 60 mais. Aonde que está o dinheiro? Está na mão dos 60 mais. Basta você ir numa concessionária de carro de luxo e ver quem que compra o carro de luxo. É o garotão de 30 anos ou é o 50 mais? Vai ser o 50 mais, sempre. Em sua grande, esmagadora maioria. E também é aquele que consome mais do sistema público de saúde. Então aqui a gente tem alguns desses dados relacionados a esse perfil de consumo. Esses dados são um pouco mais antigos, mas note que, deixa eu ver, 12 trilhões de dólares são as riquezas dos baby boomers. Vocês vão ouvir muito falar sobre esse termo. Aqui no Brasil, o movimento financeiro na mão dos 60 mais é de 260 bilhões de dólares. Não dá para desprezar esse público. Então, o pessoal que é da parte imobiliária, da parte da construção civil, fica de olho nisso aqui. Se você lançar um shampoo para a pessoa idosa, você vai ter sucesso. Se você lançar uma cueca para o idoso, você vai ter sucesso. Qualquer produto, desde uma simples, de um simples shampoo até um apartamento sênior, você vai ter muito sucesso. Sabe por quê? Nós não temos produtos imobiliários em número suficiente, em modelos de negócio suficiente para atender essa gigantesca demanda com essa pressão demográfica que nós temos hoje. Eu ainda vou tropeçar nesse negócio. Em termos globais, né, se falou aqui da Europa e tudo mais, mas a Europa é o menor crescimento global. Eles vão crescer na década de envelhecimento firmada pela ONU, que é 2020 a 2030, os 60 mais vão crescer em 23% na Europa. Não é pouco. Mas aqui na América Latina é o maior crescimento global, 71%. Então, qual é o risco de investir em longevidade? Desculpa, o risco está em investir em shopping. Me perdoe. Não? O risco em investir em longevidade é muito pequeno, porque a gente tem uma pressão demográfica gigantesca na América Latina, muito liderada pelo Brasil. Aqui estão alguns dados demográficos dos percentuais que não estão atualizados, isso daqui ainda de 2022, mas a gente nota aqui a distribuição percentual em cada região. Então, 17,6% no Sul, 17,64% no Sudeste, 14,9% Centro-Oeste e assim por diante. Tá? Faz sentido. Tá? Região Norte mais jovem, região Sul mais Sudeste e Sul mais idosa. E aqui, corroborando com o que o Wagner passou, nós temos um crescimento da população idosa nos últimos 10 anos, da ordem de quase 40%, e uma diminuição do número de filhos para cada idoso. Então, em 2022, na próxima, nós temos uma queda da natalidade
E nós temos aqui, em 2000, o número de 3,8 filhos para cada pessoa idosa. Em 2015, esse número cai para 1,7 filhos para cada pessoa idosa. Arrisco dizer que hoje, em 2024, nós estamos abaixo de 1. Isso daqui é dado do Brasil. Tá? No meu caso, por exemplo, eu só tenho uma filha, então é meia filha para cada idoso, para mim e para minha esposa. Tá? O que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Não vai ter gente para cuidar da gente. É isso que quer dizer. Então, ou a gente começa a pensar em outros modelos de negócio, ou, infelizmente, não é só a questão de falta de investimento, mas não vai ter gente para cuidar da gente. Muito bem. Qual que é a casuística global? Apenas de 1 a 4% da população idosa de uma determinada região é que tem, aí recado para os construtores, incorporadores, mercado imobiliário. Só de 1 a 4% de uma determinada região, do número de idosos de uma determinada região, é que tem condição financeira e psicológica para migrar para uma moradia assistida. Como isso, Norton? É o seguinte, tenho dinheiro, mas você não vai tirar da minha casa. Eu quero ficar na minha casa. Por quê? Porque a minha memória afetiva é aquela que eu passei lá anteriormente. Então, não basta só ter dinheiro, você tem que ter condição psicológica. Então, como é que eu faço essa conta? Supondo aí um bairro de uma cidade, ou algumas cidades, ou uma cidade inteira, que tenha 300 mil habitantes, que tenha a população 60 mais, acima de 15%, isso vai me dar 45 mil pessoas. Então, a demanda potencial por um produto imobiliário é de 1 a 4%, como eu falei anteriormente, é de 450 a 1.800 pessoas. Sabe o que isso significa também? Significa que de cada 96 a 99% das pessoas, se você perguntar para 100 pessoas, 96 a 99 vão dizer, isso não presta. Ah, isso daí já vi acontecer, já fizeram aí, um banco já fez junto com uma iniciativa privada, não deu muito certo, venderam, e a pessoa que comprou também já está vendendo, esse negócio não deve ser bom. O pessoal de uma construtora muito grande aqui no Brasil também fez lá em Porto Alegre, não foi muito bem, esse negócio não deve dar certo. Não, esse pessoal não fez a lição de casa, não fez a lição de casa direito. Tá? Então, por isso que dá uma péssima impressão no mercado, e talvez por isso, dessa afirmação de que é um mercado muito novo, eu não vou investir nele. Que eu acho que é um equívoco gigantesco. Mas o que é Senior Living? Tá? Senior Living, aqui eu coloquei as principais categorias. Tá? Nós somos desde o Independent Living, tá? Que é aquele idoso independente, passamos para o Assisted Living Facility, tá? Que são basicamente cuidados feitos por cuidadores, o Skilled Nursing Facility, o SNF, que é com cuidados qualificados de enfermagem. Nós temos o Memory Care, que é a parte de atendimento a demências, dentre as quais Alzheimer. E aqui eu coloquei só na pontinha Hospice e Rehab, que não fazem parte de Senior Living, mas faz parte da jornada de envelhecimento. Tá? E principalmente o quê? E aí que talvez as pessoas se equivoquem em termos de risco. Porque Senior Living não trata de doenças. Senior Living, sobretudo, é moradia. É um produto de real estate. Tá? É um produto imobiliário. Não tem nada a ver com tratamento de doença. Quem trata a doença é hospital e clínica. Aqui eu vou monitorar o paciente crônico, vou gerenciar a sua doença, tal, mas não vou fazer tratamento de doença. Ok? Estão os cuidados, vamos dizer, domiciliares. Da linha vermelha para a direita são os cuidados assistenciais, onde se enquadra o Assisted Living, o Skilled Nursing, Rehab e Memory Care. Tá? Quando a gente vê esse lado daqui, são graus variáveis de dependência, física ou cognitiva. E é aqui que nós chamamos no Brasil de ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Tá? Muito bem, quais são as diferenças comerciais? Primeiro, a entrada. A entrada, existe um regulatório pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária. E hoje, você está no Brasil a um custo de 8 a 30 mil reais por mês. Então, note que o mercado imobiliário ele também é cíclico. Agora o negócio é fazer prédio corporativo para vender escritórios. Ok. Agora é apartamento compacto. Agora é apartamento de 2 quartos. Agora é apartamento de alto luxo. Não tenha dúvida que vai vir um tsunami aqui no Brasil de
moradias 60 a mais. Não tenha dúvida sobre isso. Tá? E essa onda vai passar? Não, porque a pressão demográfica sempre vai aumentar. Então, eu não conheço nenhum negócio que vai ter 71% de crescimento da minha demanda nos próximos anos, sem ser um negócio da longevidade. Então, por isso que é tão importante. Agora, façam a conta de quanto eu consigo alugar um apartamento de 30 metros quadrados. Né? Em Curitiba, eu vou fazer isso para vocês. Ó, residencial, a gente está na casa de R$40 o metro quadrado. Comercial, a gente está na casa de R$100, R$120 o metro quadrado. Aqui, eu estou falando de R$1.000 o metro quadrado. Vou investir em shopping, não vou investir em senior living? Vamos lá. Diferenças técnicas. Quanto maior o grau de dependência, então do Independent Living até o Memory Care, nós temos alguns outros itens aqui. No Independent Living, como eu falei, a planta tem que ser maior. São plantas de 1 a 2 quartos, com sala e cozinha. Tem mais convivência, mais amenities, mais atividades, então, consequentemente, mais espaço. Quando eu vou subindo no grau de dependência, eu posso diminuir as plantas para quartos individuais ou coletivos, com sala integrada e mini-copa. Isso daqui é um kitnet, na verdade. Tá? E agrego alguns serviços de cuidados. Né? Aqui no Skilled Nursing, os quartos são menores ainda. Né? E lá no Memory Care, nós temos uma limitação muito grande de movimentos e o monitoramento, consequentemente, aumenta bastante. Né? Tenho menos atividades, então requer menos espaço físico. Quais são as vantagens do Senior Living? Né? Eu destacaria essas 4 vantagens principais. Primeiro, né, a primeira delas é assistência 24/7. Né? A segunda delas é a segurança. Claro, socialização, inclusão, liberdade, independência, atividades e monitoramento, manutenção de habilidades, potencialização da longevidade, custos compartilhados, etc. Mas dá uma olhada aqui, ó, alta taxa de ocupação, alto ticket de locação e venda, baixíssima ou inadimplência, quer dizer, não existe inadimplência, altíssima demanda no Brasil e baixíssima oferta. É tudo que a gente quer para um mercado. Localização. Aonde que eu coloco um Senior Living? Eu recebo pelo menos 2 empreendedores toda semana no escritório, dizendo que tem uma chácara com um lago contemplativo. O que você acha, Norton, de fazer isso lá? Eu acho que você venda essa tua chácara e compre um terreno melhor localizado. Aonde? Perto de shopping, perto de escola, porque aí eu vou deixar o meu filho na escola e vou tomar café com meu pai. O meu filho, quando sai da escola, vai almoçar com a avó dele. Então, eu não posso isolar o idoso da sua urbanidade, da onde ele vive, porque ele vai dificultar a convivência e intergeracionalidade com outros entes da comunidade. Então, o meu tecido social ele está pautado em ter esses elementos próximos. Muito bem. Opa. Ok. O Independent Living, lógico, ali naquela pirâmide existem outras subcategorias, como co-house, como co-living, mas eu quero falar sobre Age in Place, que me parece ser a modalidade mais fácil do mercado imobiliário brasileiro absorver. Tá? Como que é feito isso? Ou é um edifício residencial de apartamentos, um condomínio vertical, ou um condomínio horizontal de residências, ou pode ter um modelo misto. Agrega telemedicina e teleconsulta com uma empresa de home care embarcada com serviços básicos de prontidão. O que são esses serviços básicos de prontidão? O camarada caiu lá no apartamento, quebrou a perna, ou acha que quebrou a perna. Então vai ter uma pessoa lá, um auxiliar de enfermagem, que vai fazer essa avaliação e vai saber que o Norton é diabético, hipertenso, tem Unimed, e em caso de acidente ele vai ser levado para tal hospital, tem que avisar o parente, o médico, etc, etc, etc. Ao invés do seu Zé da portaria, sair desesperado atrás de um táxi ou no Uber para remover essa pessoa para um serviço hospitalar. Então, eu ganho muito em segurança, em qualidade e atendimento. Não tem agente regulatório de vigilância sanitária, como eu falei. Agrega propósito e potencializa a longevidade independente e ativa. E, como a gente falou, a nossa casuística é de 20% a 40% do valor normal de venda por metro quadrado. Está sendo feito isso? Está. Isso daqui é o BIOS da construtora Laguna, em Curitiba. Eu faço parte da equipe de projetos.
onde a gente tem aqui um medical center, tá? Até aqui é o medical center, daqui para cima é edifício de escritórios, porque a Laguna não acreditava nesse produto. E aqui é um residencial sênior. Tá? E aqui embaixo um mini shopping, com padaria, restaurante, cafeteria, salão de beleza, etc. Por que eu falei isso? Porque a maior velocidade de vendas foi do senior living. Depois do medical center. Adivinha o que empacou? O corporativo. Tá? Que é o seguro. Né? Aonde que eu vou aplicar meu investimento? Não, eu vou aplicar onde eu tenho segurança. Então, na segurança, ele está com uma dificuldade nas vendas. Tá? Muito bem. Esse daqui é o Uberlândia Senior Living. Tá? O BIOS são 108 apartamentos, aqui são 222 apartamentos, uma área total de 29 mil metros quadrados. Apartamentos, notem, de 53 a 105 metros quadrados, um é 2 quartos. Mesma área comercial. Né? E quais são esses amenities? Quais são os amenities? A gente coloca salão gourmet, a gente coloca pet place, sala de jogos. Aliás, tem algum médico aqui? Não? Tem 2? Ok. Com o envelhecimento, o cérebro da gente diminui de volume, correto? Uma das possíveis consequências da diminuição do volume cerebral é o surgimento de algumas demências. O uso de videogame, constantemente, faz com que o hipocampo cerebral aumente de volume. Então, há uma relação entre o aumento do hipocampo cerebral com a prevenção de algumas demências. Ou seja, muda a forma da gente projetar. Então, quando projeto um senior living, eu não projeto só a sala de jogos com baralho, sinuca, enfim, xadrez, dama. Não, eu tenho que projetar obrigatoriamente uma sala de videogames. Porque senão eu estou sequestrando a possibilidade de potencializar a longevidade daquela pessoa. Interessante isso, né? Porque vocês não vão ver nenhum engenheiro ou arquiteto falando sobre isso. Então, o projeto de um senior living, ele vai além da arquitetura, ele vai além da engenharia, ele agrega medicina e, sobretudo, tecnologia. Muito bem, aqui um modelo misto, né, que a gente está desenvolvendo em Santa Catarina, vista mar, com apartamentos, com residências térreas, mais um medical center, mais um mini mall, mais um shopping. Né? Quem não gostaria de morar num lugar desse? Qual que é a diferença do Independent Living, então, para as ILPIs, né, que é o Assisted Living, Skilled Nursing Memory Care? Essa foi a minha primeira experiência e por isso que eu decidi fazer o doutorado na Flórida. Primeiro porque a Flórida é o estado que mais tem idosos, né, e é um local que tem a maior concentração global. Esse é o Excellent Senior Living na cidade de Orlando e vocês notem justamente como a vida pode ser muito mais ativa, muito mais alegradora. Então tem coworking, tem salão de beleza, tem sala de jogos, tem sala multiuso, tem um piano de cauda já logo na entrada. E aí a gente começa a fazer assim, vem cá, vem ver o asilo que você vai morar. Tá? Mas é aqui que eu vou morar? É aqui que você vai morar. Aí muda a chave. Tá? Aí vira aspiracional. Eu quero ter dinheiro para poder pagar isso daqui. Norton, quem não tem dinheiro? Quem não tem dinheiro, infelizmente, vai ter que contar com as políticas públicas. Tá? Essa é a expansão na Flórida, nós fizemos mais outros 5 projetos lá, mas eu tenho um carinho muito especial por um projeto que eu vou mostrar para vocês em seguida, mas é isso daqui que qualquer arquiteto vai falar para vocês. Nós vamos colocar paisagismo, ventilação natural, iluminação natural, corredor mais largo e tal, tal, tal. Isso é o básico, isso é o elementar, isso é o chão de fábrica. Tá? 5 minutos? Ok, vou acelerar. Mas esse projeto daqui é muito bacana, porque aqui existem idosos que são inapetentes. E aí a gente faz o aspergimento no ar do aroma do pão fresquinho, do café recém-passado. E isso abre o apetite da pessoa. E ele deixa de ser inapetente. E eu prolongo a longevidade dele. Eu coloco um som ambiente, que é o som da praia, é o som do vento nas árvores. Então, aqui é uma vila da Toscana. Então, não é música ambiente da tarantela. Não. É o som da natureza. E isso faz com que esse ambiente seja multissensorial e imersivo. À noite, eu coloco o aroma da lavanda, que daí acalma essa pessoa e eu melhoro o ciclo circadiano dessa pessoa. E induzo melhor o sono.
Então, isso é impactar sobremaneira essa parte. Aqui no Brasil, nós trouxemos o Excellence, tem um projeto aprovado em Alphaville, São Paulo, com 150 quartos. Aqui outro em Curitiba. Então, eu não trouxe todos, né, esses 1.200 apartamentos que a gente está desenvolvendo, mas é um exemplo. Bom, Norton, sou fundo de pensão e tenho um monte de ativo parado, vazio. Dá para fazer o retrofit? Dá para fazer um retrofit. Como é que a gente faz? Os primeiros desafios são dimensão de corredores, dimensão de escadas, dimensão de elevadores, acessibilidade, de um termo de forma geral, instalações sanitárias acessíveis, quantidade de unidades conforme o modelo de negócio, troca de portas, iluminação e acabamento. Se a gente conseguir fazer isso daqui, beleza. Agora, note que, para cada modelo de negócio, seja independent living, seja assisted living, a gente tem um ponto de equilíbrio. Não adianta fazer um independent living com 30 apartamentos. Não vai dar certo. Já adianto para vocês. 30 apartamentos dá certo para memory care, onde o ticket é mais alto e a gente consegue ter um ponto de equilíbrio mais razoável. Então, com quantos apartamentos? Depende. Depende da caracterização da persona, depende de como a gente vai formatar esse negócio. Tá? Tecnologias. Opa, volta. Esse é aquele vaso sanitário japonês, que lava, seca, perfuma, desodoriza. Né? Brincadeiras à parte, isso é de uma dignidade para quem recebe a higiene e para quem faz a higiene tremenda. E isso dá mais autonomia e mais independência. Lembro, não vai ter gente para cuidar da gente, então eu tenho que agregar tecnologia. Isso daqui é um sensor de queda não invasivo. Tá? Então eu não coloco uma câmera dentro da casa do idoso. Eu coloco um sensor desse daqui, que já deflagra. Se ele cair, ele já vai deflagrar, e não se levantar em 1 minuto e meio, ele deflagra o processo de remoção automática e avisa os parentes. Então, casas conectadas e inteligentes, isso é fundamental, automação por comando de voz. Né? E aqui tem uma figura onde a gente está prevendo todas essas situações. Lá no futuro, lá nos Estados Unidos, não, gente. Vocês estão vendo ali robô? Esse é o primeiro robô fabricado em Curitiba, aliás, no Brasil, uma empresa curitibana. Eu dou um link para você, você acessa o celular e almoça com o teu pai em qualquer lugar do mundo, todos os dias, se você quiser. Você faz teleconsulta, faz telemedicina, dá receita de bolo, faz o que você quiser com inteligência artificial. Tá? E isso custa hoje R$80 mil. Se o iPhone custa 12 mil, e tem muita gente que tem, então a popularização desse sistema deve diminuir o seu preço no futuro. Esse é o Bolly, que também é um robô, uma bolinha, lançado pela Samsung agora em janeiro. Então, essas tecnologias elas vão sendo cada vez mais incorporadas nas nossas edificações. Alguns equívocos e desafios. Primeiro, adotar termos idadistas. Por exemplo, terceira idade. A gente não fala terceira idade, nem melhor idade, porque de fato não é melhor idade. Né? Não prever espaços e dimensões adequadas, não determinar corretamente a persona, não prever a evolução da habitação com envelhecimento, então tem que agregar tecnologia. Tratar morador como paciente, não é paciente, é morador. Julgar que são os ambientes de saúde em vez de moradias. Não projetar estímulos para manutenção e desenvolvimento de habilidades físicas, cognitivas e sociais. Medo de se posicionar, né? Medo de ser senior living. Não, coloca lá, senior living. Não quero criança lá. The Villages, maior comunidade sênior dos Estados Unidos. 170 mil pessoas. Para você comprar, tem que ter 55 anos ou mais. Criança que vai lá visitar os avós, só podem ficar durante 30 dias. Vaza. Que não é um lugar para criança. Né? É um lugar que tem 3 mil atividades para as pessoas idosas. Tá? Estratégia de marketing equivocada, né? Falta de treinamento da equipe de vendas para quem é do setor imobiliário e localização afastada do contexto urbano. As etapas de trabalho, então, e a BioEng faz exatamente isso, nós conceituamos, ajudamos vocês a conceituar o modelo de negócio, para quem, aonde, quantidade e tamanho das unidades. Fase 2, projeto arquitetônico, né? Distribuição dos espaços, dimensões e tecnologias. E a fase 3, o desenho da operação, os cuidados de prontidão e telemedicina. Então, não dá para dissociar essas 3 fases. A gente tem que atuar em todas elas. Aqui estão os meus contatos.
Muitíssimo obrigado pela atenção, muitíssimo obrigado pela confiança. Estou à disposição de todos vocês para a gente discutir um pouco mais aprofundadamente sobre todos esses temas. E no final aí vai ter o sorteio do nosso livro. Obrigado.